Boa tarde, boa noite, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos ver o assunto sobre a Era Vargas, né? Como eu falei, já tinha mandado, né, no áudio aí para vocês, no grupo, que eu ia gravar o vídeo para a gente ver, estudar sobre a Era Vargas. E nós vamos estudar o período de Vargas, de 1930 até 45. E esse período da Era Vargas vem o período de 30 a 34, que é chamado governo provisório, depois de 34 a 37, que é chamado governo constitucional, e de 37 a 45, que é chamado governo ditatorial ou Estado Novo. Então a gente vai ver o período de Vargas até 45, ok? Tá? Então a gente vai ver a Era Vargas. Então vamos aqui só relembrando algumas coisas para a gente chegar no assunto para vocês entenderem melhor. Então a gente vai ver que, olha, nós temos que entender que nesse período, antes de Vargas assumir o poder no Brasil, em novembro, 3 de novembro de 1930, quem governava o Brasil foi o Washington Luiz. O Washington Luiz assumiu em 1926 e foi até outubro de 1930. Então, quando Washington Luiz assumiu o poder, há uma perspectiva do governo do Washington Luiz, que é a normalização política, a suspensão do estado de sítio. O que é a suspensão do estado de sítio, professor? É quando o governo, ele anula o poder legislativo, a Assembleia Legislativa, o Judiciário, e por um período, um curto período, um período longo, até mesmo para normalizar o governo, ou seja, estruturar o governo. Então ele cria o estado de sítio. Então isso ocorreu, antes do Washington Luiz. Quando o Washington Luiz entra em 26, então vem a suspensão do estado de sítio, tá? Aí vem o fim da censura, vem a anistia aos presos políticos do governo anterior, então são libertos. Então, ou seja, aqueles políticos que estavam presos vão ganhar liberdade. A anistia é você ganhar a liberdade. Vem a política de estabilização financeira, que vai ocorrer, e vem a crise econômica, até o prenúncio da chamada crise de 29, que nós estudamos. Agora vem a sucessão, que a gente vai observar também. Olha, a sucessão, a candidatura de Getúlio Vargas. O que vai ocorrer para que Getúlio Vargas assuma o poder no Brasil? Vem o apoio dos estados menores, que nós vamos ver detalhadamente. Vem a quebra da Bolsa de Nova York, que nós falamos numa outra aula anterior, mas que a gente vai estar relembrando vocês. O pânico do setor cafeeiro, porque com a crise os cafeicultores eles deixam de exportar o café, de vender o café. A pressão sobre o governo brasileiro, que era o Washington Luiz, como eu falei para vocês, que ele assumiu em 1926 e foi até outubro de 1930. Vem a indicação de Júlio Precha, paulista, como candidato do governo, contrariando a chamada oligarquia mineira. Vocês sabem disso, porque vocês já ouviram falar, porque pela política chamada política do café com leite, então há um revezamento. Então, 4 anos governa-se o paulista, 4 anos mineiro. E o Washington Luiz era paulista. Então, pela política de revezamento entre estados, então o Washington Luiz teria que indicar o candidato mineiro para concorrer à eleição de 1930. Então, só que o Washington Luiz contrariou essa política de revezamento. Aí vem a reação das oligarquias mineiras, onde eles vão apoiar o Getúlio Vargas para presidente, vão formar a chamada Aliança Liberal, e nessa Aliança Liberal, fica Vargas como presidente, João Pessoa vice-presidente. Minas Gerais apoiava Vargas, que é a Aliança Liberal. Aí, e também o vice, como João Pessoa era da Paraíba, e Paraíba também, o estado de Paraíba também apoiou a candidatura de Getúlio Vargas. Agora tinha grupos
né, nos estados de intelectuais, né, professores, advogados, médicos, os operários, tenentes, Partido de São Paulo Democratas, né, tudo vão fazer parte dessa aliança liberal, que vai apoiar Getúlio Vargas a concorrer à presidência no Brasil. Até aí a gente só está comentando, tá? A gente vai ver mais detalhado. Aí vem a eleição, e na eleição a vitória é do Júlio Prestes. Então, quando isso acontece, vem toda a indignação nacional e as denúncias de fraude eleitoral, porque naquela época o voto, né, era aberto, não era como hoje o voto secreto. Então, eles vão ficar indignados, vão dizer que houve fraude eleitorais, por isso que Júlio Prestes ganhou. Tanto pelas informações que nós temos, que a gente tem, que nos comícios de Getúlio Vargas no período, juntava muito mais pessoas do que no comício, né, de Júlio Prestes. Então, por isso que vem toda indignação contra a vitória de Júlio Prestes. E outra questão também é porque o Getúlio Vargas tinha proposta de governo, ele tinha apoio de vários grupos sociais, trabalhadores, militares. Agora, o que vai ocorrer é a Revolução, né, que a gente vai ver também depois, que olha, assassinato de João Pessoa, né, no Recife, aí vem o agravamento da comoção nacional, mataram João Pessoa, então isso vai agravar cada vez mais, e os movimentos das tropas em direção ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil, então vem todo o movimento tenentista, né, que vai em direção ao Rio de Janeiro, né, e que vem a questão, a ação do Exército, né? Aí vem a deposição do Washington Luiz, a formação de uma junta militar e a entrega de poder a Vargas. Então a gente vai ver isso nesse assunto agora sobre a era Vargas, ok? Então a gente vai começar falando sobre o movimento de 30 ou Revolução de 30, mas hoje nós chamamos mais de movimento de 30 do que revolução. A revolução é uma coisa mais abrangente, né? Pega uma transformação mais geral, em todos os aspectos. Olha, em 3 de outubro de 1930, iniciava-se no estado de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e Paraíba, um movimento militar contra o governo federal, na ocasião ocupada por quem? Por Washington Luiz, tá? Como nós já falamos lá no início aí. Então, quem governava era o Washington Luiz. Então, uniu Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, junto com os militares, né, para lutar contra contra o Washington Luiz. Esse movimento ficou conhecido como Revolução de 30 ou Movimento de 30. E é esse movimento que vai levar Getúlio Vargas ao poder, a partir de 3 de novembro, impedindo o presidente eleito, que Júlio Prestes tinha sido eleito, a assumir o poder. Mas para isso a gente vai ter que voltar aqui um pouquinho primeiro para vocês entenderem, né? Qual foi a causa, né, desse movimento de 30. Primeiro vem, olha, os movimentos tenentistas, que são os militares, de contestação à República Oligárquica. Mas, professor, por que esses militares, né, esses tenentistas, eles contestavam o poder dos fazendeiros, o poder dessa oligarquia? Porque a oligarquia, vocês sabem que eram os grupos dos fazendeiros. Então, olha, primeiro, os militares acreditavam que o Brasil só poderia modificar, se industrializar, né, caso os fazendeiros saíssem do poder. Então, por isso que eles vão ganhar como grupo, né, de contestação de rivais, os tenentistas, porque eles o Brasil para eles era atrasado porque estava o poder na mão dos fazendeiros. Então, eles queriam que esse poder, né, ficaria na mão de outro grupo, mas que não fosse fazendeiro, para que o Brasil modernizasse, se industrializasse. Outra forma também, outra causa também que, de certa forma, vai enfraquecer esse poder dos fazendeiros, da oligarquia, é a transformação socioeconômica, né, que originaram, né, grupo de oposição ao domínio da oligarquia cafeeira, como eu falei lá atrás para vocês. Olha, os militares, advogados, professores, Partido Democrata. Então, esses grupos também foram opositores dessa oligarquia, porque acreditavam na modernidade, na transformação.
E o outro fator foi a crise do café, provocada por quem? Vocês lembram que é a crise de 29, né? Então, olha, o país ficou praticamente sem conseguir exportar o café, porque o governo não tinha como auxiliar os cafeicultores, né? Muitos foram à falência. Aí quando fala no governo, ainda não é Getúlio Vargas, viu? Ainda que nós estamos falando de acontecimento lá ainda que governava o Brasil, era o Washington Luiz, você não pode esquecer isso, ok? Outro fator, aqui ainda como a gente está vendo as causas ainda, aqui a gente vai falar do outro fator, outra causa, que é o rompimento do domínio de São Paulo e Minas Gerais. Lembra que é a chamada política do café com leite. Poxa, então 4 anos um paulista governa o Brasil, depois 4 anos mineiro. Então tinha essa política de revezamento, e essa política ela foi rompida. Então houve várias divergências na escolha do presidente Washington Luiz, que optou por indicar o Júlio Prestes, que também era paulista. E ele poderia indicar um paulista, ele teria que indicar o mineiro. Então isso vai romper, né, vai ocorrer a cisão, a separação entre Minas e São Paulo. Então vem o chamado, né, outro fator grande na época, porque na campanha de Getúlio Vargas, ele já colocava na sua política o voto secreto, né, modernização do sistema político. Então, esse modelo fraudulento das eleições deveria ser eliminado. Então, isso aqui são fatores também. Então, olha, o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, que eles vão ser utilizados porque muitos estudiosos, né, falam o seguinte, que o assassinato de João Pessoa não teve nada a ver com questão política, mas eles aproveitaram, né, a comoção, né, como nós falamos lá no início, e jogaram como se fosse questões políticas, mas eram questões particulares, né, não tinha nada a ver com política, mas foi utilizada. Então aqui, pessoal, tá, nós vamos falar sobre o governo provisório. Aqui sim, nós vamos começar a identificar o governo provisório e como que Getúlio Vargas chegou ao poder, tá? Lá nós vimos as causas, todos os acontecimentos, as causas que levaram à Revolução de 30. Né? O que foi enfraquecendo esse grupo da oligarquia e que foi fazendo o movimento de 30 crescer, né? Que é a chamada dita Revolução, para que Getúlio Vargas chegasse ao poder. Então nós temos, olha, o governo provisório, que nós vamos ver, tá? Isso aqui é só uma abertura. Ó, o governo provisório, de 30 a 34, que é esse governo. Ó, vem a eliminação de todas as instituições da República Velha. Então, vai eliminar tudo. Tudo que era lá na República Velha vai ser eliminado, né? Todas as instituições. Tanto que, olha, há o fechamento do Congresso, tá? Todas as assembleias estaduais, federais vão fechar a porta, tá? Senadores, governadores, não vai comandar. Por que Getúlio faz isso? É para ele ter o controle, para que a oligarquia não volta para o poder. A gente vai ver isso depois. Ó, a nomeação de interventores para os estados, né? Porque ele tira todos os governos, né? Dos estados, porque ele fecha o Congresso, fecha tudo, e vai colocar interventores no lugar dos governadores. Porque os interventores é de confiança de Getúlio Vargas. E os governadores não era, porque era do outro presidente, de Washington Luiz. Aí vem a suspensão da Constituição, que é um outro fator que ocorre no período provisório. Ó, lembra que qual Constituição, professor, que ele vai suspender? É a Constituição de 1891, tá? É a primeira Constituição republicana, né, que vai distinguir. É como se no Brasil não tivesse Constituição, tá? Aí vem olha, qual o tipo de política que vai ser implantado nesse Estado novo? É uma política rígida, né? Rígida, centralizadora, né? Por quê? Porque o poder vai ser centralizado na mão de Getúlio Vargas. Aí vem a utilização dos tenentes como elemento de apoio. Lembra lá na Revolução Tenentista, todos eles apoiaram o movimento de 30 e apoiaram Getúlio Vargas. Então eles vão dar apoio ao governo Getúlio Vargas. A prática econômica que ele vai se desenvolver, que olha, a manutenção das compras de excedente do café, tá?
que ele vai comprar e vai queimar a partir de 1931. Né? Para quê? Para ajudar os produtores. E depois, nesse governo provisório, ainda ocorre a Revolução Constitucionalista de 32, que é a luta da oligarquia paulista pela retomada do poder. Então, olha, nós queremos reconquistar o poder, né? E olha, mas por que os paulistas desenvolveram essa revolta, essa revolução constitucionalista? Porque eles queriam uma nova Constituição. Com essa nova Constituição, eles acreditavam que poderia assumir o poder novamente. Um do outro fator que colocou interventor em São Paulo, que eles não gostaram, que não tinha nada a ver com os paulistas. Que era nem paulista, ele não era. Então vem a luta da oligarquia paulista pela retomada do poder, a questão da ilegibilidade de uma arma de propaganda, né, que o governo Getúlio Vargas vai implantar, que para eles é considerado ilegal, o apoio dos setores médicos, intelectuais e de estudantes, e a criação da FUP, Frente Única Paulista, né, aliança entre o Partido Republicano, né, Paulista, e o Partido Democrático. Vem as manifestações públicas e a repressão política, né, policial, né, também dentro de São Paulo, que aí vai ocorrer, né, a morte dos 4 estudantes, né, que formam Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, né, que é o MMDC, que é um símbolo do movimento da Revolução Constitucionalista, ok? Olha, vem a luta armada na Revolução Constitucionalista, o isolamento político e militar de São Paulo, porque São Paulo fica isolado, porque o governo tenta isolar São Paulo devido à revolta constitucionalista. Mas Getúlio Vargas vai conseguir a vitória contra os paulistas, né? Aí vem a consolidação do governo de Vargas, né? A legislação eleitoral, o voto universal, inclusive feminino e secreto. Tudo vai ser criado na nova Constituição, né, que ele vai colocar. A criação da justiça eleitoral vai ser criada também no governo de Getúlio Vargas, como nós temos até hoje. A legislação trabalhista, que olha, as primeiras leis de proteção ao trabalhador, a criação do Ministério do Trabalho, a representação da classe no legislativo, classista no legislativo, a convocação da Assembleia Constituinte. Então, tudo isso vai ocorrer dentro do governo de Getúlio Vargas e no governo provisório. Aí, em 34, vem a chamada a Constituição de 34. Então, olha, o fortalecimento do poder executivo, que é o poder de Getúlio Vargas, né, o presidente, com mandato de 4 anos, eleições diretas para todos os cargos, a incorporação da legislação trabalhista, os primeiros presidentes eleitos na Constituinte, de modo constituinte, foi Vargas eleito por aclamação. Então, aí nesse período, ninguém votou em Vargas, ele foi eleito pela Assembleia Constituinte. A sociedade em si não elegeu Vargas em 34, ok? Aqui, governo provisório, como eu já falei muitas coisas, a gente vai só relembrar para vocês. O estado de compromisso de Vargas, um governo formado por representantes das velhas oligarquias, da burguesia industrial e dos tenentes. Tá? Esse é o estado de compromisso, quando Vargas assume o poder. Então, diversos governadores estaduais foram afastados, como nós falamos lá anteriormente, sendo nomeados interventores ligados ao tenentismo, né, que era de confiança de Getúlio Vargas. Dentro do governo provisório, Vargas cria o ministério, novos ministérios como Trabalho, Indústria e Comércio, e que implantou uma ampla legislação trabalhista. E a Educação e Saúde, que implementou uma reforma de ensino também. Aqui vai surgir o chamado ensino primário, que nós temos. Olha, ele tentou solucionar a crise do café. De que forma? Lá atrás nós falamos, ele comprou os estoques de café, sua posterior ele vai destruir, né, destruição para tentar manter estável o preço do produto.
Vamos ajudar os cafeicultores, compra as sacas e queima, para manter o preço do produto no Brasil. Em 32, como nós falamos, que é a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que exigia a normalidade democrática, né, a democracia novamente, e que ele criasse uma nova, convocasse a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, né? E esse era um dos objetivos, né, da Revolução Constitucionalista. Nessa revolução, os paulistas foram vencidos, né, pela força de Vargas. Ele convocou em 33 a Assembleia Constituinte, tá, para elaborar a Constituição. E esse aqui é o MMDC, que é os 4 estudantes que morreram em praça pública no estado de São Paulo, que tornou um marco da Revolução Constitucionalista, ok? Olha, aqui, tá, olha, são imagens das revoluções, olha, paulistas pegando nas armas, para eles fazer com que Getúlio Vargas elabore uma nova Constituição. Engraçado que São Paulo, nesse período, ele teve o apoio de Mato Grosso, né? Olha, o bem de São Paulo. Isso aqui é toda imagem ainda da Revolução, tá? Constitucionalista. Em 34 foi promulgada a Constituição. Então, olha, as principais características dessa Constituição de 34. Poder executivo presidencialista, com mandato de 4 anos, sem vice-presidente, viu? Quem mandava era só o Getúlio Vargas, nesse caso. Poder legislativo, composto por Senado e Câmara, sendo que nesta haveria representante classista e eleito pelos setores profissionais. A criação da justiça eleitoral e militar, eleições diretas com voto secreto, manutenção do direito ao voto das mulheres, porque antes, na Constituição de 1891, as mulheres não votavam, ela vai ganhar o direito a voto na Constituição de 34. Então, que passaram a exercer com a reforma eleitoral de 32, votando pela primeira vez em 1933 na eleição da Assembleia Constituinte. Vem a preocupação com a ordem econômica no Brasil. Aqui é o governo constitucional de 34 a 37, tá? Então é o que a gente vai ver, a polarização da ideologia, o crescimento das ideias fascistas. Lembra porque nesse período aqui, olha, a Itália, na Alemanha, tá os regimes totalitários, né, que nós vimos na aula anterior. Aí criação integralista brasileira, né, e a aliança entre socialista, comunista, liberais e democratas. Aliança Nacional Libertadora, que é a intentona comunista de 35. A gente vai falar detalhado sobre isso daqui. A tentativa de rebelião militar sob a liderança do Partido Comunista, o pretexto para usar a vaga como endurecimento, a decretação do estado de sítio, a campanha de sucessoria. Então, tudo isso, olha, vem a candidatura de José Américo de Almeida, Armando Sala Oliveira Plínio Salgado, o plano Cohen, tudo isso aqui a gente vai ver da agora para frente, tá? Vai ficar mais fácil de entender. Então, olha, o governo constitucional de 34 a 37. Então, olha, Getúlio Vargas foi eleito para o quadriênio de 34 a 38 e de uma forma indireta. O que quer dizer? A sociedade, o povo não votou nesse período no Getúlio Vargas. Então, ele foi votado pela Assembleia Constituinte, pelos senadores, pelos representantes classistas, tá? Conforme, olha, com exceção prevista pela Constituição, tá? Então, isso estava estabelecido. Aí veio a promulgação do Código de Minas e Águas, nacionalização dos recursos minerais do país, então que toda a riqueza, né, do Brasil, de minerais, ouro, seja de água, ninguém poderia explorar sem ordens do governo federal, que era Getúlio Vargas. O aumento do desemprego e a redução dos salários, como consequência da crise de 29, que estendeu pelos anos 30, provocando a insatisfação e greve dos proletariados das campanhas e das camadas médias e urbanas. Então, isso tudo nesse período de 29 a 30.
tá? Então tudo isso foi acontecendo. Aí vem a criação dos núcleos fascistas, dos partidos fascistas brasileiros, em 1928, com o reflexo da expansão das ideias fascistas pelo mundo, que vem para o Brasil essas ideias. Em 32, o Plínio Salgado criou o principal grupo fascista no Brasil, que chamou Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, que defendia um Estado integral, né, nacionalista, autoritário e anticomunista. Né? Então, essa era essa ação, né, o que a ação integralista defendia. Aí, a divulgação de ideias marxistas, embora o Partido Comunista do Brasil, o PCB, já existia desde 1922. Tá? Aí vem a criação da Aliança Nacional Libertadora, em 1935. Essa Aliança Nacional Libertadora era formada por ex-tenentes, reformistas, esquerdizantes, né, da esquerda, liberais, alijados do esquema governamental, ou seja, porque era aqueles tenentes que fazia, né, que apoiou o Getúlio Vargas, mas foi afastando do governo, tá? Então, ou seja, que foi deixado de lado. Então, vem os comunistas, socialistas e líderes sindicais. Tudo isso formava a Aliança Nacional. Então, seu presidente de honra era Luiz Carlos Prestes, já nessa época filiado ao PCdoB. Então, quem formou de fato a Aliança Nacional Libertadora? Os ex-tenentistas formaram, os liberais, tá, ligados à esquerda governamental, os comunistas, socialistas e líderes sindicais. Então, eles formaram a Aliança Nacional Libertadora. Então, vem o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, com apoio total do parlamento e dos integralistas, porque os integralistas eram a favor do governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque ameaçavam o interesse das oligarquias e do capital estrangeiro. Então tinha que acabar com os comunistas, né? Tinha que fechar isso daí. Aí vem, olha, ainda dentro do governo constitucional tinha a intentona comunista. Essa intentona comunista, ela ocorre em 1935, que é a tentativa de golpe deflagrado no Rio Grande do Norte, Pernambuco e no Rio de Janeiro, mas rapidamente sufocada pelo governo. É como se eles querem tomar o poder nesses estados, né, esses comunistas. Só que o governo acaba com o movimento comunista, né, que é essa intentona comunista. Então ele não vai crescer. Então o que acontece? Olha, aproveitando esse clima tenso dos movimentos comunistas, Vargas, com o apoio das Forças Armadas, preparou um golpe de Estado visando continuar no poder. Lembra que ele governava até 38, tá? Até 38. Então, lógico que já tinha preparando para a eleição já. Então, olha, com essa ideia dos comunistas lutar para conquistar o poder, então, mesmo ele sufocando os movimentos, acabando com o movimento, mas ele aproveita esse clima tenso e, conjunto com as Forças Armadas, ele prepara para dar o golpe para continuar no poder. A descoberta, né, de uma ameaça comunista através de um suposto plano Cohen, tá? Foi uma justificativa utilizada por Vargas para suspender a Constituição e otorgar uma nova Constituição. Então isso quer dizer que foi uma farsa criada pelo governo para ele anular a Constituição de 34 e criar uma nova Constituição em 1937. Então isso daria o direito para ele continuar no poder novamente. Então, olha, qual é a característica dessa Constituição de 37? É só você lembrar, que aqui começa o Estado Novo. Outorgada, baseada na Constituição fascista polonesa, que era polaca, vem uma estrutura corporativa, criações de grupos militares, tudo ali do lado do governo. Censura prévia à imprensa, a cinema e rádio. Então, tudo passa a ser censurado. Então, você vai perdendo aqui o quê? A liberdade individual, liberdade de expressão. Então, tudo isso aí são características da Constituição de 37. Instituiu um estado de emergência, a pena de morte para os crimes contra a ordem do Estado,
também estabelecido dentro dessa Constituição. O fim do princípio da harmonia da independência entre os três poderes, né? Aí é como assim, olha, legislativo e judiciário torna um só. Vem tudo para a mão do Estado, né? Tudo para a mão do presidente. Aí vem a autoridade suprema do país. Quem seria o executivo? Quem é o executivo, professor? O presidente. Então, todo o poder centralizado na mão de Getúlio Vargas. A extinção dos partidos políticos, a restrição de greve, de lockout, né, greve, restrição de greve, lockout, né, a organização da justiça do trabalho. Então, tudo isso daí fica na mão de quem? Do Getúlio Vargas, ok? Olha, e isso vai até 1941. Vamos aqui agora a isto. Olha, aqui eu não vou ficar falando para vocês, porque a gente vai ver lá na frente. Aqui é só os detalhes que tem lá na frente para a gente ver, tá? Então vamos logo aqui, que olha, o governo ditatorial ou chamado Estado Novo, que vem de 37 a 45. Então vem, olha, consolidação das leis trabalhistas, a criação da CLT em 1943, mas o sindicato não tinha tanto poder, né? Porque eles tinham os cooperativistas, que de certa forma o sindicato tornou-se um pelego do governo, né? Os representantes do sindicato tornam-se os pelego do governo. Por quê? O governo não estava. A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, a DESP, então ele vai criar isso também no Estado Novo. A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, né? A Companhia Vale do Rio Doce, e a construção da hidrelétrica de Paulo Afonso. Isso também vai ocorrer no governo Getúlio Vargas. A criação do Instituto de Açúcar e do Álcool, do mate e do pinho, são indústrias que ele vai criando, porque, olha, por mais que seja um governo ditatorial, mas o Brasil deu uma rampada boa. Quando fala aqui na criação de indústria siderúrgica, isso tudo é só você lembrar depois da Segunda Guerra Mundial, porque foi a ajuda americana para o governo ficar do lado dos Estados Unidos. Então tem tudo isso tem aí por trás, tá? Então, as Forças Armadas passam a controlar as forças públicas estaduais, apoiada pela polícia política de Felito Miller, né? Felito Miller. Então aí ele vai ter todo o controle dessas forças, que vai controlar os estados, porque todo o poder agora está na mão de Getúlio Vargas. A criação do DIP em 39, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela censura, pelos meios de comunicação, tudo. Nada poderia falar de Getúlio Vargas, a não ser exaltar Getúlio Vargas. Até as escolas, na capa do livro vinha foto do presidente, ó, esse cara carismático, ó. Isso aqui é uma capa de um livro na época desse governo ditatorial, tá? Olha, a prisões arbitrárias, tortura, assassinato de preso político, deportação de estrangeiro, então tudo isso aconteceu nesse período, né, do Estado Novo. A neutralização externa até 1942, quando o Brasil se aliou ao bloco dos aliados e declarou a guerra à Alemanha e à Itália. Em 1945 vem o fim do Estado Novo, né, o término da Segunda Guerra Mundial. Então, vem a mobilização oposicionista à ditadura, a organização de vários partidos como a UDN, PSD, PTB, PCdoB. Então, vem o chamado queremismo, né? A renúncia à eleição do Senado. Então, aí vem esse movimento. Então, quando em 45 ele acaba o período de Getúlio Vargas, aí entra no poder o chamado, tá? Jânio, não é Jânio Quadro, Eurico Gaspar Dutra. Luiz, você tá louco, Luiz. Olha, isso aqui, pessoal, isso aqui é a Era Vargas, é o resumo para vocês também lerem no vídeo, para vocês direitinho, para dar uma relembrada do que nós falamos aqui, tá ok? Isso aqui vai ficar no finalzinho do slide para você que estiver assistindo o vídeo. Vocês podem dar uma olhada, pode relembrar o que nós falamos nesse vídeo, tá? Uma boa noite para você.